John Locke foi um filósofo e médico inglês que viveu no início do século XVII e faleceu ali no começo do século XVIII. Entre os assuntos sobre os quais John Locke escreveu e refletiu está a filosofia política. E uma das principais obras dele, a obra que a gente vai usar como referência para essa apresentação, essa introdução do pensamento político do John Locke, foram os dois tratados sobre o governo, que é de 1689. Uma das perguntas que John Locke tenta responder nesse livro, e que era objeto de investigação de outros pensadores, como foi do Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau também iria investigar, e é uma questão, na verdade, bem antiga, é qual é o fundamento legítimo do poder político. O que dava legitimidade ao poder político? Por que algumas pessoas tinham autoridade e podiam governar outras pessoas? A origem do poder político é uma das perguntas que faz parte dessa questão central para John Locke. Da onde vem o poder político? Sabendo de onde vem o poder político, é possível delimitar, definir se aquele poder político ali que está sendo exercido, se ele é legítimo ou não, dependendo da origem dele, dependendo de onde ele veio. Se estabelece que existe uma origem pertinente, uma origem legítima, tudo que vier e tiver outra origem que não essa, vai ser visto como ilegítimo. Outra pergunta que também era importante para esses pensadores, e para o John Locke também, era entender como seria o ser humano na ausência do poder político. Como seria o ser humano se não houvesse sociedade política estabelecida? E aí esses pensadores denominavam esse estado, para alguns deles imaginário, para outros deles até histórico e atual, como é o caso do John Locke. Qual é o estado de natureza? Como é o ser humano sem sociedade? Pensando nisso, esses filósofos poderiam isolar os elementos sociais e pensar e focar só neles, separar o que é natural do que é social. E pensando que o Estado social, o Estado civil, ele vem para resolver algumas questões, vem para resolver alguns problemas, como que a questão que era colocada, foi colocada por Hobbes e Locke também foi colocado do estado de guerra, do estado de conflito ou um estado em que as pessoas não vivem bem em sociedade, o que colocaria fim a esse estado que não é interessante porque efetivamente, historicamente, as pessoas não vivem mais, ou pelo menos a referência que era para o europeu, que era ele mesmo, não vivia no estado de natureza mais. E se ele fosse considerado um estado hipotético, um estado ideal, ninguém nunca viveu nesse estado, mas por que o ser humano passou a viver em organizações sociais e o que colocou fim a um conflito generalizado de todo mundo contra todo mundo? Ou, se esse conflito ainda existe, o que pode atuar para acabar com esse estado de guerra das pessoas umas com as outras? Sobre a origem do poder político, Locke vai afirmar o seguinte: diferente do Thomas Hobbes e parecido com Aristóteles, John Locke vai dizer que o ser humano é naturalmente social, que o ser humano tem várias ferramentas inatas que fazem dele um animal propício a viver com outras pessoas. John Locke fala, por exemplo, da linguagem, da inteligência, da comunicação, ferramentas que o ser humano tem justamente para se comunicar com outros seres humanos, para se entender com outros seres humanos, e não faria sentido o ser humano, as pessoas terem essas ferramentas se não fosse para usar para viver com outras pessoas. Então o ser humano é criado para viver, ele existe para viver naturalmente em sociedade. E aí, diferente também do Hobbes, e de novo, próximo da visão política que foi herdada de Aristóteles, Locke vai dizer que existia uma continuidade entre o estado de natureza, aquela condição natural primitiva, e o estado civil, a condição social e política do ser humano. Ele não via a passagem do estado de natureza para o estado civil, como Hobbes via, como uma ruptura clara de um estado que não tem nada a ver com o outro. Para ele, a sociedade é um aperfeiçoamento da condição natural do ser humano. A sociedade não é um evento 100% artificial. É um aperfeiçoamento, uma melhoria
do que o ser humano já tinha na natureza, o que marca bastante a diferença entre o pensamento do John Locke e o pensamento do Thomas Hobbes, por exemplo. Outra coisa, esse aperfeiçoamento, essa melhoria que a condição social traria, né, para o ser humano, vem para atender uma necessidade que não é 100% atendida no estado natural. E que necessidade é essa? A necessidade de estabelecer limites para a liberdade das pessoas. A necessidade de estabelecer limites para o que as pessoas podem ou não fazer. Delimitar a liberdade individual, delimitar as suas propriedades, o poder que os cidadãos têm. Então, o poder político se origina dessa necessidade de estabelecer limites. Com isso, ele até se aproxima um pouco de Thomas Hobbes, que defendia que a sociedade era necessária, o Estado era necessário, porque numa condição natural e não social, o ser humano ia destruir uns aos outros porque seu desejo de se destacar era completamente ilimitado. Então era necessário estabelecer limites para que o ser humano vivesse bem em sociedade. Locke concorda com isso, apesar de não achar que os indivíduos têm que abrir mão de tantas coisas quanto Hobbes vai dizer. O Estado surge, então, na visão do John Locke, como um artifício de proteção dos direitos que já são naturais dos cidadãos. Conservar a propriedade, e Locke inclui a própria vida e a liberdade das pessoas, né, dentro desse conceito. E o Estado vai fazer isso por meio de leis e regras, porque o ser humano não vai conseguir o tempo todo, ou nem todo mundo, seguir certas regras naturalmente. Mesmo Locke dizendo que naturalmente o ser humano é social, mas essa sociabilidade ela tem alguns limites. Por quê? Como que é esse estado de natureza que não permite ao ser humano viver só nesse estado de natureza e fundar a sociedade só na natureza humana? Para o Locke, o estado de natureza, hipoteticamente, ou seja, pensado de uma forma ideal, ele é um estado de paz, de liberdade e igualdade. De paz, porque não haveria necessidade de as pessoas entrarem em conflito umas com as outras. Liberdade, porque as pessoas poderiam realizar ou não realizar o que elas quisessem com base na sua vontade e no seu pensamento. E igualdade, porque, pela natureza, todos os seres humanos seriam iguais. A liberdade, a paz e a igualdade seriam garantidas por uma lei natural, que Locke defende que existe naturalmente para o ser humano, que é a lei que dita que eu não devo fazer mal aos outros seres, eu não devo fazer mal às outras pessoas. Para o Locke, isso é uma lei natural da razão. Todo mundo é igual e ninguém deve prejudicar ninguém. Só que isso, hipoteticamente, só de uma forma ideal, porque, na verdade, o ser humano não consegue seguir só a razão. Ele tem desejos, ele tem paixões, ele tem interesses pessoais. Então, na prática, Locke vai dizer que o estado de natureza acaba virando um estado de guerra, porque o ser humano não é racional o tempo todo. Diferente, de novo, do Hobbes, que diz que é justamente por ser racional que o ser humano vai entrar em estado de guerra, né? Locke diz o contrário. Se o ser humano fosse só racional, ele ia respeitar a lei natural e ia viver completamente em paz. Como ele não faz isso, ele acaba vivendo em guerra com as outras pessoas. Locke vai dizer que isso pode ter acontecido historicamente e, inclusive, podia acontecer atualmente, na época dele, que certos governantes se colocavam em estado de guerra com seus governados. E ele vai, inclusive, justificar o direito de desrespeitar ou de resistência civil com base nisso, se um governante se colocar em estado de guerra contra os seus súditos. E o que coloca, então, fim a esse estado de guerra que acabou marcando para o Locke, historicamente, concretamente, o estado de natureza? O estado civil, né, a sociedade, ela vem para suprimir esses efeitos nocivos, né, do desrespeito à racionalidade, à lei natural, para melhorar aquilo que já existe para o ser humano na natureza. Novamente, como outros pensadores vão dizer, o Estado Civil ele é fundado por um acordo mútuo, ou seja, por um contrato. Então, Locke também é dos pensadores que traz o contrato como a ferramenta que faz a constituição
do corpo político, com o objetivo de fazer as pessoas respeitarem a propriedade, com isso a liberdade, a vida, né, uma das outras, e colocar na mão de um terceiro o poder de julgamento e de punição. Porque no estado de natureza as pessoas tomam conta dos seus próprios problemas e acabam julgando e punindo quem as pessoas acham que as prejudicou. No estado civil, para o Locke, o ser humano abre mão disso. Então o ser humano vai abrir mão do seu poder de julgar e de punir para que o Estado faça isso. E com isso evita-se a guerra, evita-se o estado de guerra. O Estado civil vai fazer com que as pessoas respeitem a propriedade umas das outras e abram mão de julgar e punir, e vai pegar para si essa função por meio das leis. As leis vão expressar os deveres e os direitos que são comuns para todos os cidadãos, inclusive o direito de desobediência, sobre o qual eu estava falando anteriormente, caso o Estado civil se coloque em guerra contra as pessoas. O que vai garantir a obediência do Estado também às leis, novamente uma diferença com relação ao Hobbes, que dizia que o Estado era soberano e não tinha que respeitar nada além de si próprio. Para o Locke, o que ia garantir o Estado, o governante, o respeito a esse acordo seria uma divisão entre os poderes, dividir o legislativo de um lado, que faria as leis, e o executivo do outro, que iria executar as leis. Com isso, você não tem no mesmo indivíduo, no mesmo grupo de indivíduos, a união dos poderes de promulgar e fazer leis e ser objeto daquelas leis. Você faz a divisão dos poderes, legislativo de um lado, executivo do outro, e com isso Locke vai dizer que você garante que todas as pessoas, inclusive os governantes, também respeitem as leis que vão fazer com que as pessoas tenham uma existência mais pacífica e melhor.